Eu cumprimento aos ilustres colegas, ao senhor procurador, aos senhores servidores, e digo que a ata da sessão anterior foi aprovada, dado que não houve nenhuma objeção. Hoje não teremos adiamentos e nem retiradas. Vamos iniciar prestigiando a senhora desembargadora Clarice Claudínio da Silva, em face da convocação para o 6 e o 20. Sua Excelência, a desembargadora Nilza Maria Poças de Carvalho, é impedida em... Eu indago se é só a questão da convocação ou se há advogados para fazer sustentação oral. Senhora Michele, com a palavra. Oi, desembargador. Não há advogados, é só a questão da convocação mesmo, né? Tem os processos 6 e 20, que contam com a participação da desembargadora Clarice, não tem sustentação oral. Está ótimo. Eu vou ler a emenda, desembargadora. Se Vossa Excelência se der por satisfeita, se quiser alguma explicação, eu darei. Trata-se de agravante a Unimed, agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, procedimento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, negativo de cobertura, impossibilidade, rol meramente exemplificativo, precedente do STJ, decisão monocrática, recurso desprovido. Está satisfeita ou quer que eu dê um voto, desembargadora? Eu preciso saber qual foi o procedimento negado. Eu vou ler aqui, então. Trata-se de recurso, a fim de determinar que a REC autorize e custeie todas as despesas hospitalares que se fizer necessárias para a realização de cirurgia intrauterina de oclusão tranqueal. Está de acordo? Desembargador João? De acordo. A unanimidade de negar o provimento do recurso, nós temos no voto do relator. O 20, nós estamos vendo um advogado, o doutor Pedro, mas não é desses recursos não, né? Não, ainda não. Tá. Então fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. O 20 de minha relatoria, da Energisa. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso, distribuidora de energia, em face de decisão proferida pelo juiz da Terceira Vara Civil de Cuiabá, que nos autos do tal, declino aqui, ação declaratória de inexistência de débito, deferiu a realização de perícia técnica no medidor de energia instalado na unidade consumidora da parte autora, atribuindo o pagamento à parte ré. Nesse caso, desembargadora Clarice, quem fez o pedido da realização da perícia foi a consumidora, a parte consumidora. E eu vou ler a emenda. Agravo de instrumento, ação declaratória de inexistência de débito, inversão do ônus da prova, possibilidade, honorários periciais, atribuição do ônus de pagamento à parte contrária, impossibilidade de recurso provido. Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor e por suficiente em juízo. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova. Como a parte autora agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado com recursos alocados em orçamento público nos termos do artigo 95, parágrafo 3º, inciso 2. É como voto.
Agora eu tenho que colocar. Com voto da desembargadora De Clarice. acordo. Desembargador Lá João, em cima, Gabriel. Como é que eu faço? Ah, já conectou. é de acordo? Ah, não estou ouvindo nada. Sim, estou de acordo. Conectar. Recurso provido à unanimidade dos termos do voto do relator. Agora, vamos àqueles que Sua Excelência a desembargadora Clarice está dispensada de permanecer. Assim, Põe aqui. Vou deixar. sob o ponto de vista do Ah, eu regimento. quero ouvir. Vou deixar então desativado. Obrigada, foi um prazer estar com você. Até amanhã. E até amanhã talvez estejamos juntos. Eu acho que eu estou convocado na segunda, para a segunda. Tchau, tchau. Vamos àqueles recursos em bloco para chegarmos à sustentação oral. Eu indago da desembargadora Nilce se ela tem a ser proclamado e se nesse rol tem aqueles em que Sua Excelência diverge do desembargador João e de mim em relação à questão de recuperação judicial. Tinha um que eu, inclusive, estou anulando por causa disso, tá? Certo. Do MP, todos têm participação do Ministério Público. O número 2, o parecer do MP é pelo provimento do recurso. E eu estou desprovendo. O 3, o parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso. Ratifico o parecer. Eu estou desprovendo, de acordo com o MP. 11 é o parecer do MP pelo desprovimento do apelo. Ratifico o parecer. Eu estou desprovendo. No 14, o parecer do MP é pelo provimento do agravo regimental interposto por Eloy Bruneta e outros, bem como pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por Raizen Combustível S.A. Trata-se de Ratifico o parecer. e eu estou desprovendo o recurso. Esse recurso eu peço vista dele. Isso. O 15 é que eu corrigi, o acordo que eu estou anulando, tendo em momento anterior, que eu fui vencida, MP, o parecer pelo parcial deferimento do pedido apresentado por Robobank Internacional Brasil S.A. e eu estou anulando o acordo. De acordo. Eu também estou de acordo. O 22 trata-se de recuperação judicial, o parecer pelo provimento do recurso, e eu vou verificar se tem alguma congruência. Não, trata de crédito pedido pela alienação fiduciária, deferimento do pedido da recuperando para suspender qualquer medida de transferência, consolidação de imóveis, a fim de garantir a sua capacidade produtiva e seu poder de negociação, constatação em perícia prévia acerca da importância do bem imóvel para o exercício da atividade da recuperanda, ausência de elemento a ensejar a modificação da decisão agravada, recurso do desprovido. Desembargador João, tem? Por favor. Só. Sim, muito obrigado. Desembargador João, não tem para anunciar? Tenho sim. Por favor. Me perdoe porque eu falei muito baixo e Vossa Excelência não ouviu. Ah, sim, eu pensei que fosse... eu ouvi, mas eu achava que estava solicitando o meu voto no julgamento último da não. Bom, Certo. o RAI, o número 1, deixa eu ver aqui rapidamente, porque eu preciso ver o recurso aqui, só um instantinho. Bom, o número 1 da pauta é recurso desprovido, da pauta. O 12 da pauta, é recurso também desprovido. O 13 da pauta é
recurso também desprovido. Da pauta, tá? O 16 e o 17, recursos. Vamos primeiro pelo 16. O 16, eu estou rejeitando os embargos de declaração interpostos pelos recuperantes Alexandre Agostinho e sua mulher, e acolhendo do credor, mas para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, simplesmente para sanar equívocos cometidos no julgamento. Esse é o 16. O 17, vamos ver qual é a conclusão do 17. O 17, eu estou também dando provimento ao recurso da credora, mas só para corrigir defeitos, sem alteração do resultado. O 18, também embargo de relação, eu estou rejeitando por restituição da relação. Os dois. E o 24 tem sustentação oral, então somente esses. Muito obrigado. Eu tenho aqui os recursos próprios, o 7, o 9 e o 19 tem a participação do senhor procurador, e em ambos, em consonância com o parecer, eu os estou provendo. Eu ratifico os pareceres. Com certeza. E também o 20, que não tem a participação do MP, também provido. Parcialmente provido, também em consonância com o parecer, é o 8. O 4, Ratifico. os recursos desprovidos, está em dissonância com o parecer. Vossa Excelência também mantém o parecer, né? Mantenho. 5, desprovido em consonância com o parecer. São esses o que eu tinha a anunciar. Passemos agora à sustentação oral, iniciando com o número 23, que é da relatoria de Sua Excelência, o desembargador... 23? Cadê o 23? Está aqui. Relatoria do desembargador Nilza. Isso. A sustentação oral, eu não consigo ver aqui se ambos ou só uma das partes fará a sustentação através de seu advogado. Doutor, desembargador Sebastião, só Pois pelo não. outro lado. O 23? Qual advogado vai fazer a sustentação oral? Doutor Pedro Paulo já está na sala. Está na sala aí, é o primeiro a chegar. O primeiro a seguir Cristo e o primeiro a gerir os aspectos materiais e espirituais da Igreja Católica em Roma. Doutor Pedro Paulo, Eu passo a palavra se o senhor me permitir, eu vou ler a ementa, porque eu estou desprovendo o recurso. Apelação, embargos de terceiro, penhora registrada na matrícula, aquisição pelo terceiro que foi anterior ao registro da penhora, ausência de consciência do processo executivo, execução anterior proposta por banco, instituição financeira que procedeu com penhora anterior, posterior integral da dívida, pedido de extinção da execução, ausência de subrogação pelo apelante nos direitos de penhora do banco, certidões do penhora respectivo tiradas pelo terceiro, ausência de informações de penhora, imóvel livre do ônus quanto da aquisição, recurso desprovido. Desembargador João. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Anuncio o resultado. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto da relatora. O 24 é da relatoria. O senhor quer falar alguma coisa, doutor Pedro? Não, agradeço. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. O 24 é da relatoria de Sua Excelência, o desembargador João, a quem concedo a palavra. Eu não sei quem é o advogado que vai fazer a sustentação oral, mas saberemos agora através da senhora diretora.
Desembargador, quem vai fazer a sustentação oral agora do 24 é o Dr. Tiago Dantas Simões, pelo apelado Novo Mundo, Móveis e Utilidades Limitada. Novo Mundo, está presente, Sua Excelência? Desembargador, é André, assistente. Eu mandei várias mensagens para ele, até mandei um áudio para a Michele. Ele está falando que não tem sustentação, que ele não pediu sustentação oral. Depois eu ia ver com a Michele para esclarecer. Mas não, ele falou que não. Então a palavra está com Sua Excelência, o relator. Bom, aqui a questão é simples. Com relação à indenização, ela comprou uma televisão na loja Novo Mundo e a televisão não aparecia o principal, que é a imagem. Se fosse pelo mesmo som, não é. Mas a imagem não aparecia. E essa televisão foi mandada para o conserto várias vezes e voltava sempre com defeito, ou seja, a imagem não aparecia. Ela, então, foi na loja Novo Mundo e tentou desfazer o negócio, mas a loja se recusou. Como a compra foi parcelada, como isso vai acontecer, ela suspendeu, então, o pagamento das prestações. E isso gerou, então, uma perspectiva de quebra contratual pelo Novo Mundo, inadimplemento, etc. Todas as consequências. Então, a ação foi nesse sentido, para desfazer isso e pedir uma indenização. A sentença julgou procedente, reconheceu que foi feita a venda de um objeto emprestado, etc. E fixou danos morais em R$3.000. Eu fiz análise do caso, estou mantendo a sentença, porque realmente houve a venda de um bem defeituoso, por capricho não foi desfeito o negócio, teve que percorrer, até achei pouco R$3.000, mas enfim, estou mantendo, desprovendo o recurso interposto por ambos, né? Porque ela também pede para aumentar o valor. Então, eu estou desprovendo o recurso da Sempre Toshiba, que é o fabricante, dizendo que ela não tem responsabilidade, porque ela foi só fabricante, não escreveu ninguém em cadastro de restrição, mas nós sabemos que a responsabilidade e a sanidade todo mundo tem envolvido na cadeia. E estou também desprovendo, então, ambos os recursos, mantendo a sentença. Eu estou de acordo, desembargadora Nilza? Eu não ouvi. De acordo. Obrigado. A unanimidade de desprover ambos os recursos nos termos do voto do relator. O terceiro é da relatoria, é da minha relatoria. Sou o relator e eu indago qual o advogado e qual parte fará a sustentação oral. Oi, desembargador. Quem fará a sustentação oral no 21 é a doutora Aline, pelo agravante Renato Alves de Freitas. Doutora Aline Luciana da Silva. Vamos ver se ela está presente. Ela denunciou no bom sentido, que ela não estava conseguindo link, que não tinha mandado e tal, mas ela já estava cadastrada. Já estava cadastrada. Eu pergunto para a Andréia se conseguiu entrar em contato com a doutora Aline, se ela respondeu com relação a alguma dificuldade na entrada da plataforma. Michele, desculpa, eu estava conversando com o Dr. Jefferson, que ele estava com probleminha de nome. Você pode repetir, por favor? A doutora Aline recebeu o link e deu alguma resposta sobre alguma dificuldade para entrar na plataforma? Não, o que me deu a dificuldade foi só o que não está sabendo sustentação, foi só o doutor Tiago. Aline, você conseguiu mandar o link? Se você me passou, foi mandado, Michele. O desembargador quer passar para o próximo enquanto a gente entra em contato com a doutora Aline? Vamos passar, então, para o 10. A relatoria é da senhora desembargadora Nilza Maria Poços de Carvalho, e agravante Herculano Batista Leite, Adão Pereira do Nascimento, Valdinéia Dias Alvarenga, Cesarina Dias Lessa, Etilene Dias, Valdimara Dias Alvarenga, Laura de Alvarenga, Anastácia de Alvarenga,
Leidiane Nunes Gonçalves, Marcolina Alexandrina Marques Leite, Edilson Marques Leite, Manuel Aparecido dos Santos, Claudineia Dias Cabreira, Adriane Caroline de Alvarenga, Luciano Marques Leite, Luiz Dias e Onizete de Alvarenga, Ronei de Alvarenga, Josiel Marcelino da Cruz, Pedro Carlos de Alvarenga, Francisca Dias Lessa. Agravado Rubson Gonçalves. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador. Existe um parecer da Procuradoria que é pelo desprovimento do agravo do instrumento. Ratifico o parecer. E eu dispenso o relatório. Excelência, doutor Barcos? Não, é Jefferson. Jefferson. Isso. Dispensado o relatório, creio com a aquiescência de Vossa Excelência, vosso tempo começa agora para a vossa sustentação oral. Obrigado. Desejar inicialmente uma boa sessão, todos os embargadores, em cumprimento na pessoa da doutora Nilza, relatora. Esse processo tem origem na comarca de Chapada dos Guimarães, refere-se a uma ação de reintegração de posse com liminar, em que o senhor Rubson alega ser o posseiro, ser o proprietário da posse. No entanto, ele não acostou aos autos qualquer prova mínima de que teria essa posse. Ele acostou tão somente um boletim de ocorrência, né, confeccionado com base nas alegações que ele trouxe, algumas denúncias feitas na prefeitura, mas não apresentou título, né, de qualquer tipo de aquisição, não apresentou qualquer comprovação de que ele ocupasse esse imóvel por esse período que ele alega que ele é posseiro. E os agravantes não alegam a posse do imóvel, ao contrário, não alegam. Eles sustentam que a posse do imóvel é de Furnas. No entanto, esse imóvel foi deixado à comunidade, ao assentamento chamado Barra do Bom Jardim, para que servisse de cascalheira, para que fosse retirado cascalho desse imóvel para manutenção das estradas que ligam o distrito de Água Fria até o Bom Jardim. Então, é totalmente de terra, então, geralmente, a prefeitura precisa fazer manutenção para providenciar a possibilidade de trânsito entre o distrito e o assentamento. E quando eu digo lá na minha petição que os agravantes estão nessa região e não nesse imóvel, nessa região, há mais de alguns a 40, outros a 50 anos, é que eles moravam ali no entorno do lago, com a criação do lago, eles foram retirados e colocados nesse assentamento. Então, não é que eles têm a posse desse imóvel, eles não alegam a posse do imóvel, eles alegam que o imóvel pertence a Furnas. A prova da ausência, o que prova essa ausência mínima de prova de posse do agravado é que foi marcada uma audiência de constatação, de justificação. No entanto, ele também não produziu provas de que seria o possuidor do imóvel. Sem ouvir Furnas, que, como é notório e é sabido por todos, que é praticamente a dona de tudo aquilo ali por ter feito, né, a criação do lago, ela indenizou pessoas para que saíssem da área para ela poder fazer o uso e a exploração. No mínimo que se esperava é que Furnas fosse ouvida para que Furnas desse a informação de quem é o verdadeiro possuidor da área. E aí, sim, Furnas apresentaria a informação de que aquela área é uma área de reserva e não possui ao Sr. Rubson. O Sr. Rubson alega que a área foi herdada pela esposa dele, porque era filha de um dos assentados. No entanto, nenhum filho de assentado foi agraciado com imóvel qualquer. Prova disso é que a maioria dos agravantes são filhos de assentados e não têm terra. Até hoje moram com os pais e vivem uma briga já quase praticamente sem fim com Furnas para ver se eles também têm direito a serem agraciados com o imóvel. Né? Então, a nossa discussão não é quanto aos agravantes possuírem a posse do imóvel, mas sim que o senhor Rubson não possui
tanto é que não existe provas de que ele possui essa posse, não tem imóvel, não tem construção, não tem nada. Ele já cedeu uma parte da terra para que o irmão dele construísse um estabelecimento comercial na área, mesmo havendo essa discussão. Então, a nossa é que fosse revogada, fosse cassada a liminar, para que, posterior à venda à manifestação de Furnas, aí sim fosse apreciada a liminar, ela fosse postergada para uma apreciação futura. Por quê? Porque nos autos não existem indícios mínimos de prova da posse do senhor Hudson, quanto a posse desse imóvel hoje é questionada. Essa é a defesa dos agravantes que eu tinha a fazer. Agradeço a todos que ouviram pacientemente. Espero que, se for essa a justiça, seja feita e essa liminar seja cassada para posterior apreciação. Como vota o desembargador... perdão, eu já adiantei. A palavra está com a relatora. A ação de primeiro grau foi intentada pelo agravado contra os agravantes, tendo como objeto imóvel rural localizado na Barra do Bom Jardim, perfazendo a área de 18/988 hectares, região do Lago do Manso, na cidade de Chapada dos Guimarães. E segundo relatou que em 15 de novembro de 2017, o imóvel teria sido invadido pelos agravantes, sendo informado por vizinhos do ocorrido. Dirigindo-se ao imóvel, foi ameaçado e verificou que as cercas haviam sido arrebentadas, tendo procurado a autoridade policial e procurado o Poder Judiciário. O agravado apresentou o memorial descritivo do crime de setembro de 2005, levantamento taquimétrico frente ao intermato e documentos de medição da área. A decisão de primeiro grau foi de deferimento, motivo da interposição do presente agravo de instrumento. Na decisão agravada, fundamentou-se que, em certidão elaborada pelo oficial de justiça, dirigiu-se ao local e, abre aspas, encontrou pessoas sobre o imóvel do requerente, constatando, inclusive, a edificação de um barraco coberto de lona. O oficial de justiça atestou ainda que, durante o cumprimento do mandado de citação, foi perseguido e ameaçado por uma pessoa identificada como Donizete Alvarenga, o qual tomou de sua mão os papéis que continham as informações colhidas durante a diligência. Fecha aspas. Angariando o conjunto probatório, a natureza do exercício possessório dos agravantes, deferiu a pleiteada pelo agravado na inicial, em que pese o alegado pelos agravantes, em suas razões recursais, não se depreende dos autos a dita posse por 40 ou 50 anos, nem mesmo na região, sendo deveras incoerente se alegar exercício de posse de décadas em uma região ampla, quando se aprecia no processo tribunal a posse de área menor. Trata-se de decisão técnica no intuito de confundir quem analisa processo possessório, sendo totalmente desnecessária a se considerar que se aprecia exercício possessório na área em questão e não em toda a região. Caso a posse fosse de tão longa data, o agravo seria instruído com prova mais contundente nesse sentido. A certidão do oficial de justiça deixa clara que as moradias construídas no local são precárias, de lona, o que evidencia a posse nova. Demais fotos juntadas aos autos demonstram construções recentes. A decisão de primeiro grau bem se pondera sobre a recente entrada dos agravantes do imóvel, a construção de barracos e lona, inclusive a ameaça e perseguição de um dos posseiros contra a pessoa do oficial de justiça, tomando de sua mão papel e que constava informações sobre a diligência. Nova constatação realizada pelo oficial, juntamente com a autoridade policial, demonstra a precariedade da posse dos agravados com imóveis que sequer haviam banheiros improvisados. Energia, itens de cozinha ou de higiene pessoal. A foto que demonstra o levantamento de nova cerca, certo lotear e dividir o imóvel entre eles. Foram encontrados 5 barracos no local. Ademais, aqui está errado, em vez de falar, demonstra a precariedade da posse dos agravantes, tá? Desculpa aí. Ademais, a presença dos agravantes na posse do imóvel está por prejudicar o meio ambiente, com derrubada de árvores e queimadas, sendo informado pela Furnas que a localização dos mesmos é inapropriada, estando em área de desapropriação,
de preservação permanente, além da área que seria do agravado. Diversas fotografias tiradas pelo agravado demonstram barracos no local, corte de árvores, queimadas de mata, árvores e solicitação do próprio agravado de providência frente à Prefeitura de Chapada dos Guimarães quanto aos danos ao meio ambiente, em busca da preservação do imóvel. A invasão em massa, perpetrada pelos agravantes com cerca de 25 pessoas, deixa clara a ausência de posse justa e a existência de clandestinidade. Em que pese no primeiro momento ter se evidenciado um número vultuoso de pessoas e nova constatação realizada no imóvel, foram encontradas apenas 3 pessoas, motivo pelo qual, inclusive, o juiz de primeiro grau manteve sua competência para julgar o caso, por não entender caracterizado a priori litígio coletivo, o que não foi objeto de insurgência do recurso. Diversas declarações escritas à mão e assinadas, mas sem reconhecimento de firma, declaram que o agravado não se utilizou do imóvel e que não é beneficiário do imóvel, além do que a área em discussão teria sido destinada pela Furnas para retirada de cascalho da comunidade Barra do Bom Jardim, sendo que o agravado já teria sido indenizado por eventual direito sobre imóvel naquela região. Dentre as declarantes está a pessoa de Rufina Nascimento, que firmou declaração em 9/12/2019. Ocorre que, em contrarrazões ao presente feito, é o agravo do instrumento, o agravado apresentou registro de boletim de ocorrência, em que Rufina teria se dirigido à delegacia com o advogado do agravado e informado que as declarações seriam inverídicas, pois sequer é alfabetizada, sabendo apenas escrever seu nome com dificuldade, afirmando que o conteúdo do documento não foi por ela ser elaborado. Conforme descrito no boletim, a autoridade policial aponta como que a prova teria relatado o acontecido utilizando sempre o termo "a comunicante". O afirmado no boletim de ocorrência foi descrito também em declaração com reconhecimento de firma de Rufina, que se declara presidente da Associação de Pequenos e Microprodutores Rurais da Barra do Bom Jardim do município de Chapada de Guimarães. Seu documento pessoal foi encartado neste recurso pelo agravado. Declaração encartada pela esposa de Rufina, senhor Enio, também afirma que o documento de próprio punho, juntado pelos agravantes, seria de declaração falsa, sendo que se confirma que, procurada pelos requeridos, ambos teriam se negado a se envolver no litígio. Juntamente com os documentos, o agravado apresenta incidente de falsidade documental, que, entretanto, entendo não ser apreciado nesta seara recursal, devendo a medida ser reservada ao juízo de primeiro grau com andamento conjunto com o processo originário. Em sua defesa, os agravantes afirmam que, em vídeo que se junta, a Rufina teria devido ter sido coagida pelo agravado e que não tinha ciência do que assinara, bem como que as declarações no boletim de ocorrência foram relatadas pelo advogado agravado e não por ela. Ocorre que a declaração, como já dito, teve reconhecimento de firma da própria Rufina, ao contrário do que foi dito no vídeo, de que sequer teria se dirigido ao cartório. E, ademais, no boletim de ocorrência consta expressamente por diversas vezes o termo "a declarante", além da autoridade policial ter afirmado ter sido ela quem exteriorizou os fatos. O reconhecimento de firma e declarações, tal como descrita pela autoridade policial, tem fé pública, até que se prove o contrário. Se assim não fosse, certamente se estaria imputando má-fé à autoridade policial e aos cartorários. É o que se quer fazer, entender os agravantes, mas isso depende de provas contundentes. Rufina bem ponderou que na declaração feita para os agravantes apenas teria dito que o agravado, no tempo que era presidente da associação, nunca morou no imóvel. Entretanto, isto não aparta seu direito possessório pelos cuidados com o imóvel, não necessitando, a grosso modo, nele residir para fazer jus à proteção possessória. Rufina ainda afirma que não quer se meter com esse negócio de grilo, o que mais uma vez infirma a precariedade e clandestinidade da posse exercida pelos agravantes, devendo o status possessório permanecer tal como atualmente, devidamente cercado e preservado pelo agravado, ante a demonstração da posse sem fins sociais pelos agravantes que prejudicaram o meio ambiente, como incansavelmente exposto e edificam imóveis precários fora dos limites da Furnas. Fato que deve ser ponderado é que não há registro nos autos de que a área em questão tenha sido utilizada pelos agravantes ou moradores da região como de retirada de cascalho, com benefício da Furnas, sendo a alegação unilateral e sem os elementos probatórios necessários. Portanto, por prudência e cautela,
necessária a manutenção da liminar proferida em primeiro grau até que a controvérsia seja melhor aclarada. É como eu estou votando pelo desprovimento do recurso. Desembargador João. Eu acompanho a relatora. Eu também a acompanho. Proclamo o resultado. À unanimidade, desprover o recurso, temos o voto da relatora em consonância com o parecer ministerial. O outro, que é o 21, a senhora doutora advogada está mandando mensagem no meu WhatsApp dizendo que não recebeu até agora. Desembargador Sebastião, a doutora Aline já está na sala, a doutora Aline e o doutor Marcos já estão presentes na sala, na plataforma. Então, muito bom. Então, eu anuncio o 21 de minha relatoria, agravante Renato Alves de Freitas e outros, agravado Silas do Nascimento Filho. Pelo que eu entendi, serão 2 sustentações orais. Eu aguardo a presença de Sua Excelência, a doutora Aline Luciana da Silva, que agora realmente conseguiu. O relatório é muito extenso. Eu dispenso a leitura, eu gostaria de saber de ambos os advogados se permite que assim se proceda, porque os advogados, ao usarem a tribuna, por certo, vai fazer o seu relatório dos fatos que entende aplicáveis ao caso de cada um. Em sendo assim, eu concedo a Sua Excelência, a doutora Aline, o prazo regimental para a sustentação oral. Boa tarde a todos. Presentes, na pessoa do relator, doutor desembargador Sebastião Barbosa Farias. Bom, trata-se do recurso de agravo de instrumento, decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento da atividade e ainda indeferiu na Presidente, só Oi, não. eu acho que os microfones estão ligados e está atrapalhando a audição e a própria locução da advogada. Seria bom pedir para desligarem. Posso continuar? Sendo ambas defesas apresentadas nos autos do cumprimento de sentença em trâmite perante a terceira vara civil da comarca de Sorriso. O inconformismo dos agravantes reside no fato de que a magistrada de piso sequer considerou as alegações apresentadas sob o fundamento de que estas não constam no rol taxativo do artigo 525, parágrafo 1º do CPC. Contudo, excelências, se faz necessária a reforma dessa decisão, posto que, apesar de não constar expressamente no rol do artigo 525, a matéria suscitada possui condão de desconstituir a exigibilidade do título executivo que lastreia o cumprimento de sentença. Isso porque o referido cumprimento de sentença decorre de grave violação ao disposto no parágrafo 8º do artigo 85 do CPC e fere o princípio da equidade, eis que a douta magistrada, ao arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais ao agravado, fixou um valor astronômico, ocasionando, de fato, o inegável enriquecimento ilícito da parte ex-adversa. Para que vossas excelências possam acompanhar de modo mais preciso, eu vou rememorar os fatos do processo de origem rapidamente. Os agravantes ajuizaram ação declaratória de nulidade de ato jurídico contra BS Master e Haroldo Canabarros. Antes mesmo da fase instrutória, os agravantes e a empresa BS Master firmaram acordo colocando fim à demanda. Ao homologar este acordo, os agravantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 487.051, que corresponde a 10% sobre o valor da causa, que era de R$ 4.864.677,59. É possível verificar, excelências, do termo de acordo, que este nada vincula a parte que o agravado representava, sendo que, inclusive, a parte se manifestou naqueles autos não se opondo à íntegra do acordo. Dessa forma, não houve adentramento do mérito, não houve pretensão resistida, vez que sequer houve audiência de instrução e julgamento, e até mesmo proveito econômico que justificasse o arbitramento de honorários advocativos sucumbenciais nesse patamar exorbitante. Na decisão que ora se combate, a meritíssima juíza chegou a pontuar que cabe aos agravantes se valerem de ação própria ante o trânsito em julgado da sentença homologatória que fixou os honorários e comenta. Pois bem, cumpre informar a vossas excelências que a ação rescisória foi sim ajuizada, mas apesar de sua improcedência, o bem posto recurso especial foi admitido na última sexta-feira, considerando a especificidade e pertinência da matéria abordada. Contudo, informo também que o recurso especial ainda não foi autuado, posto que admitido na última sexta-feira. E os precedentes da Corte Especial são no sentido da possibilidade de readequação dos honorários advocatícios quando evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante da curta duração do processo e sua pouca complexidade da causa, como é o presente caso. Inclusive, houve a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade nos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 8º do CPC, é objeto do tema 1046, com prevenção do ministro Raul Araújo, ou seja, tudo indica o provimento do recurso especial. E dessa forma eu peço vênia, excelências, para a leitura de um trecho do RESP 1.632.537 de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Ela fala bem assim: excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do postulado normativo da proporcionalidade. Quando fixados mediante apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximos previstos no artigo 85. Ou seja, tem que se valorar, tem que pregar o princípio da equidade, pois o percentual de 10% e 20% ele não é taxativo, ele não é fixo, tem que se atentar ao caso. E desse fato, excelências, voltando, a resignação dos agravantes reside no fato de que não há como a magistrada rejeitar a impugnação e a exceção de preexecutividade liminarmente, pois enseja uma análise mais profunda dos fundamentos legais trazidos à discussão, sendo que estão intimamente conectados à obrigação contida no título executivo. O que se coloca à prova é a própria legitimidade do direito exequendo, exigindo a apreciação da matéria ventilada no mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto da exceção de preexecutividade. É clara e evidente a necessidade de análise do mérito das questões trazidas à baila, considerando o valor exorbitante em honorários advocatícios sucumbenciais executado pelo agravado em sede de cumprimento de sentença. Assim sendo, os agravantes pugnam pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar essa decisão ora agravada, requerendo que essa Câmara se manifeste a respeito da apreciação equitativa prevista no artigo 85, parágrafo 8º do CPC, se manifeste ainda pela violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o manejo do presente recurso afeta substancialmente o título executivo que lastreia o cumprimento de sentença. Porém, caso não seja o entendimento que não se espera, roga-se então pela reforma da decisão unicamente no tocante ao deferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que já foram iniciados os atos expropriatórios no cumprimento de sentença, ocasionando o bloqueio via Bacenjude da quantia de R$ 598 mil. Dessa forma, excelências,
resta incontroverso o dano irreparável caso haja um levantamento pelo agravado desse valor, sendo que sequer foi considerada a caução idônea e satisfativa, né? Sendo que esse levantamento está prestes a ocorrer na pendência aí do recurso especial ora em comento. É o que se espera. Obrigada. Vossa Excelência terminou, né? A palavra, então, vai à Sua Excelência, o advogado da parte contrária, para a vossa sustentação oral. Excelência, eu não sei se estão me ouvindo. Sim. Pois bem. Vamos começar cumprimentando, Sua Excelência, o presidente desta Câmara, os senhores embargadores que são vossos pares, a nobre advogada da parte ex-adversa, em nome da advocacia, todos os demais advogados, para iniciar essa sustentação oral, eu trago uma pequena frase. É fácil processar as pessoas, basta uma petição. Se quer o ônus, mas não se arca com o ônus. Aonde nós iremos se a pessoa não for responsável pelos seus próprios atos? Chegaremos onde? Na injustiça, na decadência do direito. E isso não é justo. Vejam, senhores, o autor da ação ingressou em juízo contra duas outras pessoas, que as denominarei como autor A, réus B e C. Ingressou com a ação, esta ação deu sequência com a devida citação, defesas postas em juízo, inclusive alegando ilegitimidade de parte da pessoa C, que foi representada pelo Dr. Silas, a quem estou representando hoje, e, por questões que eu desconheço, A e B fizeram um acordo, esquecendo-se de C, porquanto, no entendimento deles, a meu sentir, ser desprezível na relação processual. Agora, como é que se considera alguém desprezível se colocou essa mesma pessoa no polo passivo para responder por atos que, em tese, teriam sido praticados por ele, o responsabilizando com uma ação de quase 5 milhões de reais. Se não for justo, é no mínimo inconsequente. Fugindo totalmente às raias da letra da lei, às raias da compreensão técnico-jurídica, dentre outros aspectos pertinentes à espécie. Certo é que, desprezado como foi, o acordo foi homologado por Sua Excelência a Juíza de Piso, de primeiro grau, condenando a parte autora ao mínimo legal permitido no Código de Processo Civil, 10% sobre o valor da causa. Esses 10% de sucumbência é de empenho do advogado que hoje represento na sua atividade laboral, que não pode ser menosprezada em hipótese alguma, porque se não fosse a defesa interposta, poderia sim ter ele sido condenado a pagar quase 5 milhões de reais. Então, que não fique somente com o bônus, que se arque com o ônus.
Feita essa pequena explanação primária, a sentença homologatória, condenando em 10% a sucumbência, surgiu o agravo de instrumento de uma forma mentirosa, dizendo que a juíza determinou a penhora de ofício. E Vossa Excelência, senhor presidente, foi induzido a erro, suspendendo a decisão de primeiro grau. Porém, a verdade aparece. E aparece em tempo curto. Por quê? Porque fizemos a prova nesse agravo de instrumento de que a penhora foi feita a requerimento da parte que estava a pleitear o cumprimento de sentença. Não sei se Vossa Excelência estava de férias, não sei se estava de licença, mas Sua Excelência, desembargadora Nilza, cassou vossa decisão, estabelecendo a decisão de primeiro grau e mantendo a penhora como questão absoluta de direito, verificando inverdades contidas no processo. E eu sinto vergonha, com 31 anos de advocacia, de ver tamanho despautério jurídico, para não usar termos mais pejorativos, que não faz parte da minha formação. Feito isso, Excelência, constatada a mentira e restabelecida a decisão de primeiro grau, não satisfeitos, ingressaram com uma ação rescisória, porquanto impertinente, incabível, improcedente, entre outros entes possíveis. Sua Excelência o desembargador João Ferreira, relator dessa ação rescisória, onde o senhor desembargador Sebastião, a senhora desembargadora Nilza e mais outros desembargadores a julgaram totalmente improcedente, porquanto incabível, porquanto buscando, a meu sentir, até em litigância de má-fé, direito inexistente, uma vez que a sentença lá já estava transitada em julgado e nada fizeram para recorrer anteriormente sobre a condenação de honorários sucumbenciais. E agora recorre ao tribunal, porque não pode recorrer a Jesus Cristo. Porque se recorrer a Jesus Cristo, fulminados serão pela mentira. E a mentira tem perna curta. De modo que, nessa ação rescisória, Sua Excelência o desembargador, relator, foi acompanhado por todos os seus pares, julgando a ação rescisória improcedente e condenando a mais 15% de honorários, por entender justo, adequado. E agora vem o julgamento desse agravo de instrumento. Fala-se em recurso especial. Ingressaram com recurso especial. É um direito da parte, como também foi um direito da parte escolher contra quem iria ingressar a ação. Agora, a competência de Vossas Excelências é aqui, em Mato Grosso. A nobre advogada da parte ex-adversa que discurse lá no Superior Tribunal de Justiça sobre o recurso especial, porque não é atribuição de Vossas Excelências julgar esse recurso. Portanto, Excelências, volto a dizer, a sentença homologatória que condenou o autor da ação A em relação a B foi tão somente atribuído em 10% de verba sucumbencial, o mínimo legal estabelecido no Código de Processo Civil. E os senhores
que, tenho certeza, já advogada, sabe o quanto é difícil a advocacia. Não é para qualquer um. Conheço Vossas Excelências de longa data. Conheço a trajetória de cada um. E sei que saberão sopesar a justiça nesse julgamento. Portanto, o que esta defesa na sustentação oral requer é a total improcedência do agravo de instrumento, mantendo-se íntegro o processo de cumprimento de sentença em todos os seus termos. É só, Excelências. Muito obrigado, Excelências, pelas sustentações orais. Vamos ao voto. Direto ao ponto. O objeto desse agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, número tal, que declino aqui, ação declaratória de nulidade de ato jurídico, com cancelamento de consolidação de propriedade por ausência de elemento essencial, com pedido de tutela de urgência, em que o juízo da terceira varação do Sorriso rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Ora, não há como esperar a decisão interlocutória. A questão precípua dos autos envolve fixação de honorários sucumbenciais em favor do agravado em virtude da homologação do acordo, viabilidade do procedimento da exceção de pré-executividade e a necessidade de deferimento do pedido de tutela antecipada. Ocorre que nenhum dos argumentos tem o condão de modificar a decisão combatida, mormente em razão do julgamento de improcedência da ação rescisória, que colocou uma pá de cal na pretensão dos agravantes quando foi consignado no acordo a seguintemente. Eu, embora tenha colocado que é sugestivo que eu faria a leitura, mas a leitura é muito grande, o acordo é um voto, de modo que deixo aqui para documentação e vou à frente. Aí tem o voto condutor, também deixo fazer a leitura. E digo, assim tal julgado apenas reforça sobremaneira a ausência de preenchimento dos requisitos que justificariam o deferimento do pedido de tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações. Registre-se que, quando da oportunidade da interposição do agravo, em análise superficial, já houve a menção à viabilidade de abordagem dos temas por meio de ação própria, bem como que já haviam aviado a ação rescisória, a qual, conforme já mencionado, teve o julgamento de improcedência. Desse modo, irrepreensível a decisão combatida, em razão dos limites que devem ser observados em sede de cumprimento de sentença, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, salientando-se a viabilidade da impugnação ao cumprimento de sentença em situação excepcional, à luz do artigo 525, parágrafo 1º do CPC, o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Como vota a desembargadora Nilza? Estou bem a par desse assunto, inclusive fui eu que até apreciei, na ausência de Vossa Excelência, eu não estou de pleno acordo com a proposta. Fê-lo muito bem, porque na oportunidade havia uma afirmação que está sem som. Eu não consigo ouvir o voto da desembargadora Nilza. Não, eu estou dizendo, ela não votou ainda. Ela disse, o senhor não está me ouvindo? Que eu estou de acordo. Olha lá. Está de acordo? Isso. Agora eu estou ouvindo o voto. Só um esclarecimento, se eles me permitem. É que eu fiquei sem som
e não ouvi o voto do excelente desembargadora Nilza. Só gostaria de ver a conclusão do voto dela, por favor. Acompanhou o relator. Obrigado, excelência. Desembargador João. De acordo. Eu estava a dizer que ela se referiu que, em substituição a mim, ela reviu a minha decisão. Eu disse que fê-lo muito bem, porque havia uma situação posta que, com provas, essa situação esmaeceu ou até desapareceu, de modo que ela fez muito bem. O desembargador João está de acordo também? Eu penso que pode repetir, desembargador João? Está de acordo? Sim, estou de acordo. Proclamo a unanimidade, desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Obrigado, excelência. Somente um detalhezinho, quero parabenizá-lo, não só o senhor, como o excelente desembargador Nilza, especialmente o desembargador João Ferreira, pela bela adega que estamos podendo apreciar, certo? Como publicador ao seu fundo, ao fundo da vossa imagem. Pode mandar um para nós. Bom, na verdade, ele sabe que ele fica quieto porque eu só tomo cerveja. Né? Então, estamos empatados. De vez em quando, diga-se a bem da verdade, não é? Amém. Quanto mais. Eu indago da senhora diretora se nós, nesse momento, chegamos ao fim da nossa sessão. Isso mesmo, desembargador. Já... Então, eu peço ao servidor a que proceda a colocar a nossa fala em offline.